Muito bem, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, 18 horas agora. Nós estamos então com essa atividade da UME, que é um bate-papo a respeito das obras básicas do Espiritismo, né? Muito importante para todos nós. Então estamos aguardando o pessoal ir conectando, né? Estão recebendo a notificação do celular em casa. Nesse domingo maravilhoso, né? Que nós conversaremos a respeito, então, de pontos importantes da doutrina espírita, né, que são as obras basilares da doutrina espírita, que, segundo alguns estudiosos, são uma revolução no pensamento no planeta Terra, né? O trabalho não é meu, os irmãos depois vão poder comentar. Então, convido todos os irmãos que estão já conectados, aqueles que irão se conectar ou que irão acompanhar essa atividade gravada. Convidamos a mentalizar, a visualizar o nosso Cristo, modelo e guia, governador do nosso planeta Terra. E neste momento, Senhor, pedimos permissão para iniciar essa atividade, proposta pela UME Alvorada, onde conhecimentos, informações importantes sobre as obras básicas serão trazidos aqui pelos nossos irmãos. Agradecemos desde já a oportunidade de falar sobre a terceira revelação. Obrigado, Senhor, por este momento e que possa correr tudo de acordo com a sua santa e sagrada vontade. Que assim seja. Muito bem, então, o Bruno também está acompanhando. Boa noite a todos, boa noite àqueles que se conectarem depois, não é? E vão acompanhar no Facebook. Então, hoje a nossa proposta é um bate-papo sobre as obras básicas da doutrina espírita. Então, para isso, nós temos aqui o nosso irmão Verno Kraemer, né, que é da UME Alvorada, não é? Que trabalha na parte de estudos, e a nossa irmã Marisa, vice-presidente lá do CRE12 também, que é da área de estudos, né? Ambos colaboradores, né, facilitadores da Fergs, né? Então eles têm uma caminhada aí nesse item, né, nessa área de estudos da doutrina espírita, e vão poder trazer para nós bastante coisa interessante, né, de forma agradável. E para iniciar, eu vou fazer uma pergunta, né, aos nossos irmãos, né? O que são as obras básicas? Fiquem à vontade. Bem, Sandro, boa noite. Boa noite às queridas irmãs, aos caros irmãos. Muito bom revê-los, né? É uma imensa alegria estarmos juntos novamente. E, como um bom cavaleiro, eu pergunto para a Marisa se ela quer começar ou quer que eu comece. É ela que comanda essa questão, porque como ela é a mulher, é ela que define as questões. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Sandro, Verno, aos irmãos que nos acompanham, né, pelo Facebook, aí, pela fanpage da UME Alvorada, né, nos apropriando dessa tecnologia, dessa possibilidade de estarmos juntos, né, virtualmente, nas nossas casas. Agradecer desde já o convite do Sandro, do Verno aí. E como o Sandro falou, né, as obras básicas são a materialização, digamos assim, da terceira revelação, né, do Consolador prometido por Jesus. Não é isso, Verno? É isso mesmo. E a obra básica, o próprio título é muito intuitivo, né? Porque obras básicas já está dizendo que é o básico, digamos assim, é a pedra fundamental, né, de um alicerce que traz como proposta de construção os ensinos dos Espíritos. Por isso que ela representa para nós, enquanto
espíritos encarnados, a pedra basilar de todo o conhecimento da doutrina dos espíritos. Então nós vamos, durante a nossa conversa aqui, nós vamos ampliar as obras, mas assim, de uma forma muito rápida e apresentativa, é essa a ideia que nós temos de obras básicas. As pessoas também podem perguntar via chat, aí o Sandro vai nos ler as perguntas e vai trazendo para nós, então, as perguntas e nós vamos interagindo com todo mundo. E aí, se o Sandro permitir, eu gostaria de trazer uma pergunta já, né? Já para a gente entrar no debate, assim. As obras básicas, já demos ali uma referência que elas são, é o basilar. E pela ordem cronológica de seus lançamentos, nós temos a primeira, o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta, a Gênese. E aí eu vou perguntar para a Marisa. Depois eu também vou trazer a minha resposta. Eu vou perguntar, mas também vou responder. Destas obras, Marisa, assim, tu tem alguma preferência por algumas delas ou por mais de uma delas? Eu tenho preferência, sim. Primeiro, né, um carinho muito, muito especial pelo Livro dos Espíritos, né? A nossa primeira obra da codificação, onde Kardec fez, assim, digamos, uma introdução geral à doutrina dos espíritos, né? Trazendo pontualmente questões que depois ele vai desenvolver mais profundamente nas demais obras. E de uma forma muito didática, o Livro dos Espíritos, por se tratar de uma obra de perguntas e respostas, né? Fundamentalmente, assim, claro, temos algumas notas, temos alguns comentários, né? Mas um carinho muito grande pelo Livro dos Espíritos, assim, porque eu entendo também que é uma obra muito fácil de ser manuseada, de ser estudada, né? Para quem está começando, de ser lida, né? A pergunta, a resposta, bem, de uma forma bem didática, e também depois no aprofundamento pelo estudo, né? Mas é claro, o Evangelho é aquele nosso livro de cabeceira, né? Não tem como não ter o Evangelho também como uma das preferidas. Nós temos depois a Gênese, que o pessoal diz, é muito difícil, né? Mas eu acredito que é pela dificuldade, como nós aprendemos, seria uma luta-fuga, né? A gente bloqueia, não quer fazer aquele estudo, até porque ouviu que é difícil e tudo mais, mas todas as obras têm a sua importância, né? E nessa revelação que Kardec vai trazendo, como eu falei inicialmente no Livro dos Espíritos, depois todas elas vêm contribuir mais profundamente com esses ensinamentos. Isso. Muito bom, Marisa, obrigado. Mas aí vamos aproveitar, antes de a gente trazer a nossa fala, vamos ouvir do Sandro, assim, alguma referência de alguma obra que ele gosta, ou mais de uma, para a gente poder enriquecer mais o nosso, né, a nossa conversa aqui. Olha, eu colocaria, além do que foi falado, o Céu e o Inferno. Por quê? Porque quando nós estudamos num grupo na Casa Espírita, nos chamou a atenção algumas coisas ali, né? E embora o nome é o Céu e o Inferno, né? Aí os irmãos vão poder conferir depois, né? Que, na verdade, Kardec, juntamente com, né, os espíritos juntamente com Kardec, né? Vem derrubando, né, a imagem que a gente tem, né, do sofrimento eterno, né, que é uma coisa que para mim é muito importante. Então, porque quando a gente tem uma dor, aquilo parece que não para nunca, né? E aliando isso ao Evangelho, porque o Evangelho é o conforto, né? O Evangelho é a sustentação da gente, todos nós, né? Porque a gente é espírita, né? Mas quem está na Terra está sujeito aos desafios do planeta Terra. E a gente encontra ali um conforto muito grande, um fortalecimento muito grande. Então, por isso que o Evangelho, em primeiro lugar, né, o Evangelho
segundo o Livro dos Espíritos, e depois eu colocaria o céu e o inferno. Esse primeiro lugar, Evangelho, só pela questão do conforto. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos realmente ele tem assim uma facilidade, né, de compreensão muito grande. Tá? Mas aí eu deixo para os irmãos aí, né? Sabe que a gente ouvindo a Marisa e o Sandro, a gente percebe que esta riqueza de manifestações, né, demonstrando que a doutrina dos espíritos é para todos. Para todos as culturas, todos os credos, todos os conhecimentos, todas as faixas sociais que nós temos na sociedade, sem nenhuma distinção, porque nós vamos nos identificarmos com uma ou com mais de uma das obras, né? De acordo com as nossas inclinações pessoais e propostas evolutivas que nós temos, né, de crescimento. E até necessidades, né, Verno? Também, com certeza. O Sandro colocou bem, né? Do céu e inferno, né? A necessidade de buscar melhor entendimento, porque isso é tão importante, porque nós somos uma sociedade que está, de forma milenar, calcada neste dogma da dor do céu e do inferno. Ora paraíso, ora dor. Então a gente fica... Realmente, isso influenciou muito a nossa cultura, né? E como nós estamos reencarnando constantemente no processo evolutivo, não é uma vez que nós ouvimos isso, né? Foram inúmeras vezes, em inúmeras encarnações, né? Então, o Sandro nos trouxe essa colocação, assim, muito interessante. Eu gostaria de trazer, assim, também a nossa inclinação, né? Estou curiosa para saber. Tá bem... Vamos dizer o seguinte, eu vou ter que me estender um pouquinho, mas vou ser um pouco, para poder justificar o porquê dessas escolhas, né? Evidentemente que o Livro dos Espíritos, ele passa a ser, por ser a primeira obra e por conter toda a base filosófica da doutrina, tanto que na folha de rosto, como subtítulo, está ali filosofia espiritualista, né? O Kardec coloca isso. Porque ali nós vamos encontrar os fundamentos da doutrina, que vão depois sustentar as demais obras da codificação. Então, e o formato, como ele se apresenta, um formato de perguntas e respostas, né? O que facilita de sobremaneira o entendimento para nós. E a forma como o codificador vai organizando as perguntas por temas, saindo do simples para o complexo. Quer dizer, é uma proposta pedagógica, da onde a gente vai partir daquilo que nos é possível compreender e daquilo que nós podemos acrescer do conhecimento. Então, esse é o método científico. Sai do simples e vai para o mais complexo. E essas estruturas de perguntas e respostas vai nos proporcionando isso. Não sei se vocês aconteceram isso comigo, acontece toda vez que eu vou reler, e olha que eu releio a obra dos Espíritos nesta encarnação desde o século passado. Né? E aí eu vejo assim, meu Deus, essa pergunta era que eu ia fazer para os Espíritos como consequência da linha do raciocínio. Então, é fruto da razão, da reflexão, da fé raciocinada. Então, por isso que o Livro dos Espíritos também é a minha preferência, assim, está dentro das minhas preferências. A segunda, eu sigo a Marisa também. E o Sandro, como também referiu. O Evangelho. O Evangelho é segundo o Espiritismo, né? E nesse ponto, cabe a gente fazer, assim, um parêntese, né? Porque a gente pensa que o segundo é o de acordo com o Espiritismo, então quem é o primeiro do Espiritismo, né? Já que tem o segundo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é segundo os ensinos dos Espíritos. Porque se nós pegarmos o prefácio do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer lá
para conceitos novos é necessário palavras novas. E a doutrina dos espíritos e espiritismo foram cunhados por Kardec. E ele vai colocar justamente isso, que essas duas palavras significam que é segundo ou de acordo com os espíritos. Então, é nesse aspecto que é o nome do título, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o objetivo da obra, e é por isso que ela se destaca de forma natural, quase que de forma unânime entre todos. O propósito da obra é o conceito moral ensinado por Cristo. Este é o propósito. Então é a grande luz, é a grande consolo para a humanidade. E tem mais um aspecto que me faz, de forma muito particular, ter nessa obra um carinho muito grande. A forma como ela foi elaborada pelo codificador. Porque entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um intervalo de 7 anos de doutrina espírita. Entre eles ainda tem o Livro dos Médiuns lá. Mas, entre esses dois, tivemos 7 anos. A forma de elaboração do primeiro livro é diversa do segundo, que esses dois é diversa do Evangelho. O Evangelho tem uma forma própria. Nós vamos encontrar como referências bibliográficas, né, obras póstumas, por exemplo, que traz que a espiritualidade que se reunia com o codificador uma vez por mês durante 15 minutos, o espírito de verdade havia combinado com Kardec que durante todos os meses, durante 15 minutos, eles se reuniriam para tratar diretamente sobre questões da doutrina espírita. E a espiritualidade ele solicitou que para a obra que viria, Kardec não sabia ainda qual era a obra, porque a obra é dos espíritos. Eles precisariam dele 100%. E aí que está o encanto para mim. Se a espiritualidade solicitou ao codificador que ele se dedicasse 100%, 100% é 100%, quer dizer, a Amélie teve que ficar um tempo sem a presença do codificador. O codificador teve que se ausentar dos seus outros compromissos pessoais e ficar focado, dedicado exclusivamente à elaboração desta obra. E ele vai então para o Retiro Saint-Andrés, que é nos arredores da cidade de Paris. E lá fica durante alguns meses. E junto com a Pleiade e o Espírito da Verdade, ele 100% dedicado, vai elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem todo um toque especial, um cuidado especial. E o terceiro, nós temos 3 preferências muito grandes, em que pese acharmos todas as obras importantes. Eu me filio a Marisa, a Gênese. Porque também pela sua elaboração. A Gênese foi a última obra da codificação. Né? Entre o Livro dos Espíritos e a Gênese, nós temos 11 anos de intervalo. A Gênese foi em 1868. E esta obra, no primeiro capítulo, já é um colar de pérolas. Porque o codificador é de lavra toda dele, o primeiro capítulo. É caracteres da revelação espírita. A gente lê aquilo e não se dá conta. E aí que está a beleza, no nosso ponto de vista. Porque o codificador já tinha 11 anos de contato com a espiritualidade. Na verdade, dá mais. Se contar mais o período da pré-codificação, dá quase 13 anos. Permanente.
durante esse período, uma vez por mês, com o Espírito da Verdade, de verdade, durante 15 minutos. Naturalmente surge uma maturidade da pessoa. Surge um crescimento. E o codificador estava maduro. Então ele traz agora para nós, neste capítulo da Gênesis, o que nós, encarnados, de corações de boa fé, percebem da revelação espírita. Porque até então ali tudo é orientações do mundo espiritual. Inclusive o céu, o inferno e o livro dos médiuns. E no capítulo 1, ele traz a sua experiência desse processo todo e a sua visão com os efeitos dos ensinos dos espíritos, que para nós também serve. Por isso que é caracteres, o caráter da revelação espírita. Ele revela, ele dá a outra moeda. Então é por isso que nós admiramos assim essas 3 obras em especial, sem desmerecer as outras 2 que são importantes também, mas que elas trazem esses 3 pontos assim bem pontuais: a doutrina espírita, a questão moral e depois aquilo que o codificador tem como fruto das suas ideias, das suas ações, desse processo todo durante esse período. Por isso que eu precisava estender um pouquinho para poder justificar. Ótimo, Vero. Eu queria instigar aqui agora, primeiro os irmãos, né? Coloque ali no chat qual a obra de preferência que os irmãos que estão assistindo têm. Né? O Chico Lopes já colocou ali, ó, né? O Livro dos Espíritos, né? Preferência. O Werner ressaltou muito bem, todas elas são excelentes, né? Mas às vezes a gente estuda mais uma, lê mais uma ou outra, não é? E também agora eu quero instigar aqui, né, uma coisa. O termo espírito de verdade, o termo codificador, né? Por que se fala o codificador e por que se fala espírito de verdade? Eu deixo para os nossos irmãos aí, Marisa e Vera. O codificador, né? A gente ouve muito falar aí que a doutrina espírita é de Kardec, né? Foi Allan Kardec que escreveu e pessoal que não tem muito contato com a nossa doutrina, né? Então a gente sabe que codificador, Allan Kardec recebeu essa denominação, esse termo, né? Justamente porque ele recebeu a missão de através dos espíritos, dos médiuns, né, que também ficaram responsáveis em nos trazer a terceira revelação, ele ficou responsável pela organização de todo esse material que surgiu, né, em várias partes do nosso planeta, aí, dando testemunho da veracidade dessas manifestações espíritas. E Kardec ficou responsável, né, de recolher todo esse material, todas essas manifestações, fazer uma avaliação, né, definir poderia se aceitar como verdade, né, porque também Kardec, uma das primeiras coisas que ele descobriu, fazendo a avaliação, o acompanhamento das manifestações espíritas, era que os espíritos nada mais eram do que nós, né, sem o corpo físico. E ao desencarnar, nós não nos tornamos espíritos bons, espíritos sábios, né? Isso não acontece automaticamente. E essa manifestação, essa explosão que teve da espiritualidade inicialmente, tinha sim, né, espíritos de todos os níveis de conhecimento. Então, o papel de Kardec foi justamente analisar todas essas manifestações, essas mensagens, né, esses ensinos trazidos pelos espíritos e organizar, né? Organizar didaticamente, como nós já elogiamos aqui ao falarmos, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, de todas as obras,
responsável, então, de trazer de uma maneira bem didática, organizada, sequencial, para que nos permitisse no entendimento de uma forma mais fácil, né? E espírito de verdade, né? Ou de verdade, da verdade, né? É aquele espírito responsável por uma falange, na verdade, de espíritos que acompanharam a codificação, que se manifestaram, né? Para que as verdades dessa nossa relação enquanto espíritos encarnados, né, fosse demonstrado com essa espiritualidade que vive juntamente conosco. Então, essa falange de espíritos do bem, né, coordenados por Jesus, né, e que veio, então, também tinha essa missão daí espiritual de acompanhar, de inspirar, não só Kardec, mas todos aqueles irmãos que vieram junto, né, que foram contemporâneos de Kardec, para poder nos trazer essas verdades espirituais. Isso, Verno? O que mais que tu nos Marisa. Diz? Muito bom, Marisa. Antes de trazer a nossa fala, perguntei para o Sandro, tem alguma participação lá no chat, lá, Sandro? O pessoal está colocando ali, né, os livros que mais gosta, eu coloquei alguns na tela, né, então tá. O Chico já tinha falado, o Livro dos Espíritos, o Pedro, Gênesis, a Rosane, Custódio, Evangelho, a Cleusa, Livro dos Espíritos, o Paulo, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o Vitor Hugo, Livro dos Espíritos e o Evangelho e Gênese, Vera, Livro dos Espíritos e Evangelho. Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho está ganhando, né? Está ganhando, é natural, né? Bom, a gente agradece a participação de todos, nesses nossos queridos corações amigos, né? Que a gente fica muito feliz em ouvir o nome deles, né? Porque nos traz sempre memórias muito afetivas. E não querendo ser repetitivo, mas nós endossamos toda a fala da Marisa e gostaríamos de acrescentar nesta fala apenas uma questão que durante alguns anos percorreu os nossos pensamentos. Porque a pergunta do Sandro, ela foi provocativa. Né? Porque o espírito de verdade, ele é um nome que permeia toda a codificação. Deus da pré-codificação, que é o período onde o Kardec recebe os cadernos, enfim, e vai elaborando as perguntas. Deus daquela época, o Espírito de Verdade, estava permanentemente junto com o codificador. E todos os demais espíritos que também participaram do processo da codificação, eles sempre faziam referência a ele como sendo ele o coordenador, ou numa palavra mais moderna, o gestor desse processo. A mente que pensou, o coração que vibrou, era ele. Só que, em que pese para nós não sejam importantes os nomes das pessoas, porque o próprio codificador coloca isso em toda a obra básica, que não importa o nome, mas é natural que a gente pense, se outros espíritos se identificaram, né? Santo Agostinho, Fenelon, e aí segue uma imensidade, Sócrates, uma imensidade de nomes, Erasto, que nos chama a atenção. De Paulo. Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, Emmanuel. Eu tenho uma mensagem de Emmanuel no Evangelho. Isso. Tá lá, entende? Joana de Ângeles ela deixou um espírito protetor, né? Mas a gente percebe que o Espírito de Verdade, em nenhum momento,
identifica-se. E eu estou trazendo isso porque eu acho que talvez também seja um anseio de muitos que nos acompanham aqui nessa live. E aquilo me remetia aos meus pensamentos, mas por que isso não ocorreu, né? E ao longo dos anos, estudando aqui, lendo ali, buscando a revista espírita, né, fontes primárias, nós vamos encontrar do próprio codificador, porque ele foi a pessoa que mais teve contato com esse espírito, né? Foi ele. Ele tinha uma vez por mês durante 15 minutos. Né? Ele tinha esse privilégio, digamos assim, de estar com o Espírito de Verdade uma vez por mês durante 15 minutos. E disse, bom, ele é a pessoa que tem que me dar os elementos. E no livro dos médiuns, eu até vou pegar aqui para a gente não falhar em nenhuma palavra. O codificador nos dá numa nota dele. Então fica uma dica. Ao ler, leia as obras. Depois lê de novo. Depois lê de novo. Quando cansar de ler, vai estudar. Aí quando achar que está sabendo tudo, tu vai descobrir que tem notas de rodapé, que tem inúmeras informações. O que significa dizer o seguinte, que não vai ser numa encarnação que nós vamos nos tornarmos versados em doutrina espírita, mas serão várias encarnações. E no livro dos médiuns, lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, tem uma mensagem que não gostaria que ao ler todos vão identificá-la. Uma parte da mensagem que diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Já identificaram a frase? Mas nós associamos no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, na instrução dos Espíritos. Que eu saiba, esta é a única mensagem que foi repetida em duplicidade em toda a codificação. Então tem algo a mais de importante aqui. Está no livro dos médiuns e o codificador vai botar lá no Evangelho. Nós já comentamos o porquê que nós achamos o Evangelho importante. Então tem algo de muito relevante aqui. Só que no livro dos médiuns tem uma informação que não está no Evangelho, que é a nota do Kardec. Que ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz. Esta comunicação foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir. Olha só. Autoridade moral. Senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicação evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. A Marisa, na fala, ela fez referência a Jesus como Espírito de Verdade porque é natural. Mas aqui nós estamos tratando sobre obras básicas. E nós devíamos nos questionar por que ele não botou Jesus. Está aqui. E aí vem, no final, porque não vamos ler toda aqui, mas no final da nota do Kardec ele vai dizer: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos. É o codificador. 15 minutos por mês, com o Espírito de Verdade, que está falando. É a superioridade incontestável
da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo. Olha aqui, se eu tivesse, porque eu só lia, por isso que eu não me dava conta. Depois que eu cansei de ler e resolvi estudar, eu comecei a dizer, não, tem que ter coisa aqui. Aí depois que eu me dei conta que tinha que ver também as notas, estudar as notas com a revista espírita, aí veio a resposta. É o processo. Que cada um julgue por si mesmo, se aquele de quem ele traz o nome não a renegaria. Por que ele coloca isso? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então não é pelo nome que o ensino moral tem que nos tocar. É pelas ideias. Cada um julgue por si. E aí na questão 625 está a pergunta do codificador. Qual é o modelo e guia? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Mais uma vez, o Kardec dando o testemunho, né, do bom senso que tinha, né, perfeito, nos deixando livres para fazer essa avaliação, mas também nos instigando ao estudo, à avaliação criteriosa, né, de não se aceitar tudo, né, de olhos fechados, mas usar da nossa razão, como a doutrina nos ensina, para que a gente possa realmente aprender, né, o ensinamento. Isso aí. Porque se ele colocasse Jesus, não estaria errado, mas ele estaria reproduzindo um dogma milenar na nossa cultura religiosa. E se a nossa fé é raciocinada e não dogmática, ele tinha que trazer os elementos para que no exercício da nossa razão a gente chegasse à conclusão de que era Jesus. E tem mais um detalhe, né? A maioria das mensagens do Espírito de Verdade estão no Cristo Consolador. E se nós pegarmos o capítulo 6, só tem mensagem de o Espírito de Verdade naquele capítulo. Não tem de nenhum outro Espírito. Porque só ele tem a mensagem. É ele. Todos os outros são servidores. Inclusive nós, todos nós. Então ninguém se dignifica em escrever nada no capítulo do Cristo Consolador, a não ser o próprio Cristo. É uma lógica, né? E o codificador teve esse cuidado também de e ele nos traz esse raciocínio sem agredir a nossas consciências. Isso que é interessante, né, Marisa? Isso que eu acho que é muito interessante. Muito, pois é, isso chama. Ele não agride, ele deixa que o fruto das ideias surja naturalmente. O que ele faz? É o bom semeador, né? Ele só lança a ideia. Lança a semente e deixa, né? Deixa que o tempo vai trazer essas reflexões naturais. Mas, já que tu falou lá do Evangelho do Cristo Consolador, eu até estou com a página aberta aqui, lá na Instrução dos Espíritos, né? Isso, exatamente. Ele assina a mensagem, né? E abre lá no item 5, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fiz antigamente a minha palavra, muito claro, né? Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, e por aí vai. Né? Muito também. Bom, Santos. Marisa, desculpe. Sandro, posso trazer mais um pontinho nessa questão aí, para a gente refletir? Vou pedir para quem está com as obras aí próxima, abram as suas obras. A Marisa está com ela, já abriu ali, nos deu um belo exemplo agora, né? Leio a assinatura de quem assina o prefácio do Livro dos Espíritos. Vamos ver se nossos irmãos contribuem botando no chat ali. Quem são as pessoas que assinam o Livro dos Espíritos, o prefácio? Bom, vamos dar um tempinho para eles ali procurar ali no Livro dos Espíritos. Quem é que assina?
Sim, Sandro. Enquanto o pessoal procura a assinatura lá do prefácio do Livro dos Espíritos, né? Eu também estava pensando nessa questão, não é? Nós lemos as obras e às vezes a gente esquece da introdução do prefácio, não é? Que são extremamente importantes para a gente entender o contexto, não é? Olha ali, ó, Pedro Ivo, Espírito de Verdade. Né? E ali a gente tem uma parte introdutória ali no Livro dos Espíritos que às vezes a linguagem fica difícil porque é uma outra época também, não é? Sim. Então eu digo, se a gente tem dificuldade, a gente tem que ler o prefácio com o Google do lado, né? Para ver certas palavras, mas é perfeitamente compreensível. Né? Totalmente. E além do que, né? A gente puxando pode agora. Comentar a respeito claro, a gente pode, enquanto o pessoal escreve aí os nomes ali, vamos puxar o nosso assado aqui para nossa brasa aqui, a brasa para nosso assado aqui. Ô, Verno, o processo de aprendizado ele é individual e coletivo, né? Então os grupos de estudo trazem essa riqueza, esse olhar que às vezes a gente não alcança, o outro alcança. Então por isso a gente convida, grupo, né? Estudar em grupo é o convite, né? Porque aí traz uma riqueza extraordinária, né? E lembrando isso que o Sandro falou, né? De ter que ir atrás para a gente realmente apreender a mensagem, isso tem tudo a ver com instruí-vos, né? Não é aquela negócio de receber tudo pronto, né? Sempre tem aquela necessidade da gente, sim, estar mais focado e de ir atrás para que a gente possa realmente ampliar o nosso intelecto, o nosso conhecimento, né? E a doutrina espírita, por ser muito simples, na sua simplicidade, ela também nos exige muitas vezes isso, né? Nos ajuda a realmente a desenvolver o nosso intelecto. Isso é amai-vos e instruí-vos. Alguém trouxe mais algum nome ali no Livro dos Espíritos? Não, só o Pedro, né? O Pedro botou deles, né? Das outras obras, os irmãos podem conferir para nós lá no chat. Quem sabe te dar uma ajuda, uma dica? Prolegômenos. Isso. João Evangelista. Olha aí, a Marisa já está dando aí, olha aí, muito bom, Marisa. Está lá no final, gente. São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros, né? É isso aí. E geralmente quem assina o prefácio são os seus autores, né? Sim. Tem o nome do Kardec ali? Não. Não, né? Aqueles porque ele não é o autor. E geralmente, no caso, o prefácio, ele é feito depois que a obra está pronta, né? Exato. Então, eles conhecem todo o conteúdo e é baseado no conteúdo geral da obra que é feito o prefácio, né? Exatamente. Então, eles participaram com certeza. Por uma dedução lógica, aí estão a Pleiade que ditaram os conhecimentos do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita. Então, esses espíritos aí. E o Espírito de Verdade é um deles. No Livro dos Espíritos. Tu tá com o Evangelho também, né? Aí, né, Marisa? Sim. Mas não diz a resposta de cara. Vamos ver se o pessoal se dá assim, de pronto, assim, né? Vamos dar um minutinho para eles. Quem é que assina, então, o prefácio ou a introdução do Evangelho no Espiritismo? Porque no Livro dos Espíritos acabamos de ver aí, né? A Marisa nos trouxe a informação aí, riquíssima. Né? São mais de um. É um conjunto, por isso que é Pleiade. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo? Quem é ou quem são que assinam esse prefácio? Vamos ver o que o pessoal escreve aí no chat. Aí. Porque isso nos dá uma informação riquíssima que nós passamos geralmente desapercebido desse processo, né? A gente não para olhar, opa, uma coisa, outra, né? Porque isso é importante. Já temos alguma contribuição lá, Sandra? Ainda não. Estou escutando as páginas daqui, né? Tá procurando aí? Eu estou escutando. Saiu a Olha, a Ana. Ali. Saiu ali? Foi a Aninha, a Ana. Espírito de Verdade, olha só. O Paulo Quintano, Espírito de Verdade. Verdade. Também.
Olha, observem, vejam o raciocínio. No livro dos Espíritos tem todos aqueles espíritos que a Marisa nos trouxe a leitura agora dos nomes, identificando eles. No Evangelho, só tem o Espírito de verdade. É dele a obra. O Cristo Consolador, na parte das instruções espirituais, tem somente mensagens do Espírito de verdade. Olha só o quebra-cabeça que bonito que está ficando. E se vocês querem trazer mais um elemento, né, há um livro com o título O Espírito de Verdade, que foi lançado no centenário, por ocasião do centenário da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi uma obra de homenagem ao Evangelho nos seus 100 anos. E a homenagem saiu do mundo espiritual. E quem assina é Emmanuel, Bezerra, Amália, Franco, uma imensidade de espíritos. E na primeira parte, eles dizem, em teu nome, Senhor. O título é Em teu nome, Senhor. Fazemos esta obra em tua homenagem. Referindo-se ao Espírito de Verdade. Sandro, desculpe. Não, ótimo. E assim, ó, agora eu queria te perguntar, colocar uma coisa aqui. A credibilidade das obras básicas, né? Por tudo isso que a gente está comentando aqui. Primeiro, não é um homem o autor. Já começa aí, né? Então o verdadeiro autor, na verdade, a gente sabe, é o Espírito de Verdade, não é? Então comenta alguma coisa para nós, né, sobre essa, como é que se chama, né? Eu chamo de credibilidade, mas tem outra palavra que a gente pode, universalidade do ensino dos Espíritos. Isso, essa é o que o Kardec utiliza, né? Porque também a gente vai encontrar lá nas escrituras evangélicas tradicionais, não é? O Cristo dizendo que enviaria um outro Consolador, não é? Espírito de Verdade que o mundo não vê porque não o conhece, né? Algo assim. Né? Então, por aí a gente já vai ligando uma coisa na outra, né? Temos uma participação ali antes de vocês comentarem. Então, o Vitor também, não é? O Espírito de Verdade. A Eline colocou aqui, vou colocar na tela, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, olha só, que está lá na introdução, não é, do Evangelho, né? Platão precursor também, da doutrina espírita, né? Exatamente. Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, né? Etc. Muito bem, ótimo. A Eline, que é multiplicadora da área de estudo da área, fé, né? Um beijo para ela, querida. Beijo, Eline, no teu coração aí. Amada. Essa parte é muito interessante porque o codificador ele vai ter o cuidado, como bem referiu o Sandro, né? De que a autoridade da doutrina espírita ela está baseada justamente no controle universal dos ensinos dos espíritos. Olha, como é que isto é assim, rapidamente, assim, dentro desse tempo que nós temos aqui, né? A orientação que chega da espiritualidade é a mesma em qualquer parte do planeta. Aí que está o controle universal dos espíritas, da doutrina espírita. Tanto que o codificador vai colocar, olha novamente, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita havia apenas 7 anos de existência. 7 aninhos. E o codificador já se... Vejo que é no século XIX, isto, com todas as dificuldades de comunicações que se tinham na época. Né, dificuldades porque perto do que é hoje era muito difícil as comunicações daquela época. Ele já se relacionava com mais de 1.000 centros espíritas. Em 7 anos.
E estes centros espíritas, todos, basilavam, confirmando a que estava contido nas obras básicas, das comunicações que lá eles recebiam e que lá eles formavam seus grupos de estudo e debatiam e estudavam. E com isso que eles vai definir como a autoridade da doutrina espírita. Esse controle universal. E não é 1000 centros espíritas na França. É no mundo. Ele se relacionava com centros espíritas no mundo. Por carta, inclusive, né? Por carta, exato. Não era por WhatsApp, era por carta. E-mail, por carta. Não, por carta que, olha, saía daqui a meio ano voltava. Na revista não espírita... Não era um grupo do WhatsApp, não é? Não é um grupo do WhatsApp. Na revista espírita tem informações que ele se comunicava com Bruxelas, com a da África, no Brasil, dos grupos espíritas do Brasil. E o que mais me chamou a atenção lendo a revista espírita é que não era nas cidades assim grandes estabelecidas, era com um grupo de nativos, com índios no Brasil. Na América Latina. Então era no mundo inteiro o controle universal. E aí que está a autoridade. Agora vou deixar para a Marisa para nos trazer mais algum elemento a mais. Hein? Não, Verno, está perfeito. E justamente essa dificuldade, né, que se tinha na época de comunicação que nos chama a atenção, né? Do trabalho que ele deve ter tido em receber todas as cartas, em responder todas as cartas, porque também está lá na revista que ele respondia a todas, né? Todas. E aí de fazer essa seleção, imaginar como organizar que isso aqui, né? Essas 300 cartas estão dizendo a mesma coisa, né? Ou 200 ou 20 cartas, né? Necessidade de ler, de fazer essa seleção, de selecionar por assuntos, né? Para poder realmente... Não, isso aqui realmente é um ensino universal, né? Realmente a espiritualidade está trazendo isso como verdade em várias partes do mundo. Olha, isso deve ter dado um trabalho, assim, ó, muito grande para o codificador, né? E uma questão, né? Quando eu quero criar a minha verdade, então isso é problemático, não é? Então, pegando nós que somos espíritas, não é? Que acreditamos na doutrina espírita. Então, eu lembro de Emmanuel falando para Chico, não é? Todo mundo conhece Chico Xavier. E certa vez, então, não é? Isso eu li em algum lugar, né? E vocês vão lembrar. Entre eu e Kardec, fique com Kardec. Emmanuel dizendo para Chico Xavier, que simplesmente fez um trabalho fantástico na área da mediunidade, da caridade, do amor, não é, da instrução. Então imagina, né, o poder das obras básicas, do conhecimento que tem ali, né, vem ali num contexto, não é, numa época da humanidade em que a ciência já estava se desenvolvendo, era necessário, não é? Então eu fico imaginando. Então, para mim, que sou egoísta, não é? Então é frustrante. Por quê? Porque não é a minha verdade. É a verdade das obras básicas, né? Eu falo brincando assim, né? Mas é fantástico isso, né? Porque a gente tem aonde se apoiar. E imagina nesse mundo de hoje que a gente tem tanto conflito, tanta depressão, tantas dúvidas, tantas misérias sociais, né? Etc, né? Com certeza. Fiquem à vontade. Eu abri aqui rapidamente, porque o Vitor, né, nosso querido Vitor aí de Alvorada, ele colocou ali, obrigada, Kardec. Eu lembrei da mensagem aquela que tem lá no Reformador, né, Reformador de março de 1961, uma mensagem do Chico pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: sentir Kardec... Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso, estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec,
analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Né? Achei bem oportuna ali pela colocação de realmente, né, a gente ter muito para agradecer Kardec pela codificação das obras básicas da doutrina. Perfeito. Tem uma participação da Eline novamente, eu vou colocar na tela aqui para ficar mais fácil da gente ler, tá? Então ela diz assim, ó, uma troca do mundo inteiro para todos do mundo, porque a maravilha desse trabalho é o oferecimento a qualquer um que esteja aqui. Aqueles que não acreditam também têm a possibilidade de acessar esse conteúdo e quem sabe poder pensar além. Ótimo. Muito bom. Muito bom. E os irmãos que estão assistindo, fiquem à vontade também para fazer qualquer questionamento, tá? Relembrando. Mas eu acho que já deu, né, para a gente ter uma já boa deu o nosso ideia, tempo, né? Assim, da nossa. Exatamente. Dessas Isso, obras. já estamos no nosso tempo. Perfeito, né? Sandro está empolgado. Tô empolgado porque... o bate-papo tá bom, né? Bate-papo tá bom, então, né? A ideia é essa, a gente conversar, não é nada muito formal. Sim. E eu quero ressaltar aqui a participação dos nossos irmãos no Facebook, muito boa mesmo, né? Isso torna o trabalho muito agradável, né? Não é trabalho, é encontro, né? Sim. Num domingo, que melhor do que isso, do que a gente conversar sobre as obras básicas. Vocês querem deixar algum recado final, Verne e Marisa? A Marisa já leu ali um trecho muito importante, mas fica à vontade, tá, Marisa? Tranquilo, eu só agradecer, né, gente? Nossa, aprendi muito aí com o Verno nesse trabalho aí, muito legal. E a gente tem um carinho muito grande pelas obras básicas, né? Não tem como ser diferente. A gente recebe a instrução da necessidade de estudar as obras básicas para que a gente realmente tenha esse alicerce, né? Para depois poder explorar obras aí subsidiárias, que a gente sabe também que tem muitas obras boas, né? Mas que elas não podem ir contra as nossas obras da codificação. Então, muito obrigada a vocês aí, ao pessoal que está nos prestigiando aí, né? No chat, pelo Facebook. E fiquem com Deus, muita paz a todos. Bem, Marisa, de minha parte, eu vou fazer minhas considerações finais em 2 pontos. Na verdade, um pedido e uma leitura de um poema. O pedido é de que leiam e estudem as obras básicas sob a ótica do espírito imortal, de nós espíritos, e não como seres encarnados. Porque as lições, os ensinamentos vieram da espiritualidade e elas usam como ponto de partida a linguagem espiritual. O poema é Obras Básicas, ditadas pelos espíritos sob a égide do Espírito da Verdade. Kardec era um espírito da falange, na pena fez apontamentos. Da Pleiade, sua gênese, ao lado do mestre, na trajetória espiritual, testemunhou e foi fiel. Revelações recebidas, seguiu a verdade. Amor e racionalidade, codificador do espiritismo, pedagogo e humilde. A cada obra, a promessa da verdade, o consolador prometido aos corações de boa vontade. Obras básicas, lições da espiritualidade, não sem amor
e sabedoria, despertando verdades evangélicas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a Marisa por estar aqui conosco, não é? Do Credose. Muito boa a participação da Marisa, do Verno, né? Do público. E eu peço aos irmãos agora, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Para não avançar muito também no tempo. E eu peço aos irmãos que estão no Facebook, que estão em casa, apenas uma coisa. Vamos lembrar daquela imagem conhecida na internet, que é Jesus abraçando a terra, né? Então Jesus ele está envolvendo o nosso planeta, então vamos lembrar dessa imagem, pensar no Mestre querido que desde a formação desse planeta nos acompanha. Ele nos ama, ele governa esse planeta com amor e ele está atento para todas as transformações que acontecem no planeta, as transformações morais, esse momento de transição planetária em que o nosso planeta ele já está ascendendo a um grau um pouquinho melhor, um planeta de regeneração. E só temos a agradecer ao Senhor Jesus, Mestre, por ter vindo à Terra, ter encarnado aqui para nos ensinar o amor que ainda temos tanta dificuldade de perdoar, de ter a fé raciocinada, de ter humildade. Senhor, muito obrigado por ter vindo à Terra. Muito obrigado por ter permitido a Kardec, então, colocar nas obras básicas esse conhecimento e organizar o conhecimento do mundo espiritual, que são os seus servidores fiéis. Agradecemos a Deus, nosso Pai, também pelo nosso planeta, pelas dificuldades que temos, que nos fazem evoluir, a própria pandemia, mas pedimos, Senhor, tende misericórdia das nossas fraquezas, para que possamos, através do conhecimento, em particular das obras básicas, termos a fé raciocinada, para termos esperança, para nos transformarmos, Senhor, como dizia Jesus, em ovelhas dóceis, a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Mestre querido, e a espiritualidade maior. Muito obrigado aos nossos protetores espirituais. E que possamos nos reunir em outros encontros maravilhosos como este, nos domingos, nas tardes e noites de domingo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado novamente. Que Deus ampare a todos os lares, nos dando força, saúde, proteção e amparo. Obrigado, Verno. Obrigado, Marisa. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana para todos.